Uma das coisas que Deus tem levado a igreja nesse tempo é adorá-lo. Adoração nos liberta. Fale para quem está perto para quem está perto de você. Adoração liberta. Adoração liberta. Quando você estiver angustiado com alguma coisa, adore. Quando você estiver o quê? Angustiado, adore. Adore, porque a adoração liberta. Queria que você abrisse a palavra de Deus, por favor, em 1 Samuel capítulo 18. 1 Samuel capítulo 18. Nós vamos começar uma campanha na quinta-feira de 7 semanas. 7 semanas de cura. Águas que saram. Serão 7 semanas só na quinta-feira. Nos domingos as palavras serão outras. Mas nas quintas-feiras nós vamos ministrar 7 semanas para cura. E eu queria compartilhar com você nessa noite um pouquinho sobre como vai ser essa campanha. Então, essa noite eu quero ministrar um pouquinho no seu coração sobre como vai ser a campanha. Queria convidar você a ficar em pé e abra a sua palavra, a palavra de Deus, em 1 Samuel capítulo 18. Eu quero ler com você alguns versículos e vou ministrar o teu coração para a campanha, para aquilo que nós vamos começar nessas quintas-feiras. Se o Senhor permitir, se for da vontade dEle, eu vou estar ministrando todas as quintas-feiras. Provavelmente nós vamos ter um ato profético aqui todas as quintas-feiras. E você que vai começar a campanha, esteja pronto, porque nós, como o pastor Marcelo falou, não é uma campanha de cura física apenas, porque também pode acontecer cura física, mas é uma campanha para sarar. Sarar coração, relacionamento, saúde emocional, financeira. O que o Espírito Santo tem falado comigo é uma cura, porque há uma prosperidade que Deus tem para a sua igreja. Prosperidade não é somente dinheiro. Prosperidade é uma alegria, é estar cheio, pleno da sua presença. Porque tem muita gente que tem dinheiro que não é abençoado. E tem muita gente que não tem nada e é muito abençoado. Você vai para Moçambique, você vê que eles não têm nada e eles são extremamente felizes. Então, a questão mesmo é a cura. A cura. Para que nós possamos desfrutar de tudo que Deus tem para nós. Escute o que Deus quer falar com você nessa noite. 1 Samuel capítulo 18, a partir do versículo 6, diz assim. Sucedeu, o que está acontecendo aqui? Espera só um pouquinho antes de você começar. Davi tinha acabado de derrotar Golias. Ele tinha acabado de derrubar Golias. Não vou pregar sobre isso, eu só quero que você entenda o que está acontecendo aqui. Amém? Ele acabou de derrubar Golias. O rei tinha dito que quem matasse o filisteu, quem matasse o gigante, ia se casar com a sua filha e ia morar no palácio. E quem fez isso, você sabe, foi o rei Davi. Então, diz assim o versículo 6. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi, de ferir os filisteus, as mulheres de toda a cidade de Israel saíram ao encontro do rei Davi, cantando e dançando, com tambores, com júbilo, e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu a seus milhares, porém Davi a seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhes falta senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança. E arrojou dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul temia Davi, porque o Senhor era com este, e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul o afastou de si,
e pôs por chefe de 1000. Ele fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Porém, todo Israel e Judá amavam a Davi, porquanto faziam saídas e entradas militares diante deles. Até aqui. Coloca a tua Bíblia sobre a cadeira. Vamos orar? Nós precisamos de revelação para entender o que Deus quer de nós. Coloca a tua Bíblia sobre a cadeira. Escute, antes de você orar, uma coisa vai ser o que eu vou pregar, aquilo que Deus colocou no meu coração para você. A outra coisa é aquilo que Deus vai falar com você. Amém? Deus fala, amém? Deus fala com a gente individualmente. Uma coisa é o que eu vou trazer aqui para você, que o Senhor colocou no meu coração. A outra coisa é o que Deus sabe que está acontecendo com você. Sabe o que você está passando. Sabe o que você está precisando. Sabe o que você tem que alcançar, vencer. O que você precisa colocar por terra, Deus sabe. Então, aquilo que Deus vai falar com você é muito importante. Muito mais do que eu vou falar. Aquilo que Deus vai falar com você. Então, peça agora para Deus falar com você. Você está na presença dEle. Fale para Deus, Senhor, fala comigo. Feche os seus olhos, faça uma oração a Deus. Fale para o Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus. Fala comigo nessa noite. Fale para o Espírito Santo, se tem alguma coisa que está impedindo o meu coração de ouvir a tua voz, eu te peço perdão. E peço que o Senhor abra o meu coração para te ouvir. Fale para Deus, eu vim aqui para te ouvir, Senhor. Abre os meus ouvidos. Espírito de Deus, eu quero te agradecer por esta noite. Quero te agradecer por estarmos juntos. Quero te agradecer porque o Senhor está entre nós, porque o Senhor está em cada um de nós. Porque somos tua igreja, somos pedras vivas desse edifício. Edifício não feito por mãos humanas, mas da qual viemos de Jesus, a pedra principal. Espírito Santo, toma a nossa vida, toma o nosso coração, abre os nossos ouvidos, Espírito Santo, destrava, Senhor, arranca os ferrolhos da nossa alma, de qualquer coisa que possa nos impedir de entender e de ouvir a tua voz, porque nós viemos nesse lugar para ouvir a tua voz. E Senhor, se o Senhor tem algum recado para nós com relação à nossa família, com relação à nossa casa, com relação a nós mesmos, Senhor, abre os nossos ouvidos para que nós tenhamos toda a percepção do alto nessa noite. Coloca os teus anjos agora aqui, Senhor. Enche esse lugar com os teus anjos. Dá ordem, Senhor, aos teus anjos guerreiros, para desfazer qualquer tipo de cilada que tenha sido feita, para que os teus filhos não sejam libertos ou abençoados nessa noite. Se alguém aqui está preso, que seja liberto nessa noite pelo teu poder, Senhor. Que Satanás não tenha poder aqui, né, em nome de Jesus. Pelo contrário, que do nosso interior venha fluir os rios de águas vivas. Que o Senhor sacie a sede agora de quem está precisando aqui, Senhor, de quem necessita das águas do teu Espírito. Vem com o teu poder, Senhor. Toma a nossa vida. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Se assente, por favor. O que está acontecendo aqui? O que está vendo aqui? Bom, Davi derrubou o gigante, Davi derrubou Golias, passou a ser uma pessoa a frequentar o palácio agora, e como um grande vencedor, capítulo 18, saiu à frente das batalhas, começou a sair para as batalhas. Começou a ir para as batalhas. Só que quando ele voltava das batalhas, as mulheres arrumaram um cântico e começaram a cantar que Saul matava 1000 e Davi matava 10.000. A palavra de Deus, olha só o que diz o versículo, eu preciso que você veja isso. Quando Saul escutou isso, olha a alma de Saul, quando Saul escutou isso, ele era o rei. Ele era o quê? Quem ele era? Gente, ele devia ser um cara seguro, sim ou não?
Você já pensou um rei fraco? Um rei medroso? Um homem fraco, um homem medroso, um homem covarde, ele coloca em risco tudo. Ele era o rei. Ele não pode ser fraco, não pode ser tímido. Só que quando ele escutou isso, ele que era o rei, ele sentiu medo. E a pergunta dele foi assim: o que está faltando para ele agora? Só falta o trono para esse homem. Mas ele era o rei. Por que ele estava com medo disso? Vai pensando nisso. E aí diz a palavra de Deus que quando ele escutou isso, e ele começou a ponderar isso na alma dele, esses ciúmes, esse medo, fale comigo, medo. Esse medo começou a entrar na alma dele, diz que ele passou a não ver mais Davi com bons olhos. Ele começou a ter aversão de Davi. Ele falou assim: não quero mais andar com ele. E colocou Davi para ir para outras batalhas. Batalhas de grande porte. Só que Davi continuou indo e vencendo. Mas presta atenção, isso foi o que ele fez no versículo 9. Passou a não ver mais Davi com bons olhos. Agora, o que diz no versículo 10? O que você leu no seu versículo 10? O quê? O que diz a Bíblia? No dia seguinte, um demônio. Está escrito aqui da parte de Deus, para você entender, eu não vou te ensinar isso teologicamente agora, mas da parte de Deus é que Saul era rei. O demônio só ia poder fazer ali alguma coisa se Deus deixasse. Então, é como se Deus falasse assim: eu permito, pode ir. Então, um demônio vindo da parte de Deus. O que é importante você notar é que no dia seguinte, depois que Saul deixou isso entrar no coração dele, um demônio tomou Saul. E aí há uma grande diferença, porque Davi tinha uma harpa, Davi tinha adoração, enquanto que Saul tinha uma espada, tinha uma lança. Diferença de dois homens: espada, uma lança, e o outro tinha adoração. Eu queria que você entendesse algumas coisas que nós vamos entrar nessa campanha, mas uma frase que eu ouvi já há muitos anos do pastor Bill Johnson, e é uma verdade: nós, seres humanos, nós temos duas dificuldades enormes na nossa vida, são as maiores. Eu acredito que ele tem razão nisso. Nós temos dificuldades em trabalhar com as nossas frustrações, com as traições. Nós temos dificuldade com essas coisas, frustrações, né? Quando nós nos decepcionamos com algo, e com a questão do perdão. Essas duas áreas, a frustração, a decepção e a falta de perdão, isso desencadeia um monte de outras coisas. Gera doenças financeiras. Pessoas não avançam nos seus negócios porque têm medo. Ficam olhando para os negócios dos outros. E porque os outros fazem assim, ou aquele faz assim, eu agora não sei o que eu faço. Não avançam com relação à família. Ano após ano, a família está do mesmo jeito. Ninguém cresce, ninguém avança, ninguém sai do lugar. Não há sonhos. Saúde, aquela doença persiste, não sai. Faz projeto para emagrecer todo ano e não emagrece. Eu estou emagrecendo. Já percebeu? Fala que sim, gente. Deus que é a nossa cura. Se nós não formos curados aqui dentro, a coisa não vai acontecer no exterior. A coisa tem que acontecer aqui dentro. Por isso que nós pregamos durante muito tempo sobre Romanos 12, a renovação da nossa alma, a renovação, né, do nosso espírito. O homem interior, ele tem que ser transformado.
Mas eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre o que aconteceu com Saul aqui, para que você entenda. Vamos lá para Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, 8. Romanos 5, 8. Aqui é que eu quero pregar. Vou pregar em Romanos, em alguns versículos. Deus, quando enviou Jesus, Ele enviou Jesus para nos tirar da condição que nós estávamos de morte para a vida. Ninguém procura um médico se ele não entende que está doente. Eu brinco, às vezes eu estou jantando com alguém, estou comendo com alguém, a pessoa fala assim, você tem ido no médico? Eu falo assim, eu não, para que eu vou no médico? Ele só fala que eu estou ruim. Porque o médico só sabe procurar coisa da gente, não é verdade? Sim ou não? Você vai no médico, ele já quer saber por que você está lá. O que está de errado? E eu brinco, eu falo assim, não, eu não vou no médico, porque quando eu vou no médico, a única coisa que ele sabe fazer é ver se eu estou ruim. E sempre encontra alguma coisa. Mas é brincadeira. Mas se o médico não fala que nós estamos doentes, a gente não sabe, a gente não percebe. Porque existem doenças que são fáceis de enxergar. Por exemplo, uma dor de cabeça, você sente, você fala, estou com dor de cabeça. Uma unha encravada, você fala, opa, estou com uma unha encravada. Um esporão, você fala, opa, está saindo um esporão. Mas tem doenças que estão aqui dentro que você não enxerga. E essas são as doenças que podem te matar. Satanás é muito sujo. Satanás não veio para fazer um escândalo na nossa vida. Ele vai se infiltrando. Tanto é que a Bíblia fala, a palavra de Deus diz com relação a nós, para nós tomarmos cuidado com o engano. O que é um engano? Eu já ensinei isso há tanto tempo atrás. O que é um engano? O engano é aquilo que a gente acha que está certo, mas não está certo. Principalmente naquilo que nós não entendemos. Quando eu não sou expert de um assunto, eu tenho muita chance de ser enganado naquilo. Eu vou te dar um exemplo. Eu não entendo de notas de dólar. Se alguém me entregar uma nota de $100 e falar que ela é verdadeira, eu não sei diferenciar se ela é verdadeira ou é falsa. Talvez uma de R$100 eu consiga. Talvez uma de R$100 eu consiga. Mas uma de $100 eu não sei ver se é verdadeira ou falsa. Ou seja, se alguém me der uma nota falsa, provavelmente eu vou cair nesse engano. Então, para não cair nesse engano, quando eu vou viajar, que a gente vai para Moçambique, ou eu vou para fora do país, o que eu faço? Eu vou comprar dólar de quem eu tenho certeza que aquele dólar não é falso. Porque eu posso comprar um dólar de outras pessoas que pode ser um dólar falso. Uma vez eu peguei uma nota que na época era de R$50, era a maior nota que nós tínhamos. E eu peguei essa nota. A hora que eu peguei a nota, eu falei, essa nota é falsa. Aí o teu coração já fica assim, caramba, e agora? Aí eu falei assim, será que é falso ou não é falso? Quem que pode me dizer que essa nota é falsa? O coração já fala assim, passa ela para frente logo. Mas eu não posso fazer isso. Falei assim, será que é falsa mesmo? Naquela época não tinha caixa eletrônico. Tinha caixa eletrônico, mas não é como hoje que você coloca as notas já. Tinha que colocar dentro do envelope. E eu fui no caixa. A hora que eu cheguei no caixa, que eu coloquei ali a nota, a pessoa olhou e falou assim, essa nota é falsa. Eu assim, aí eu imaginava. Ela falou assim, eu tenho que prender essa nota. Eu falei assim, mas você não vai me dar o dinheiro? Não, não. Eu falei, ainda perdi os R$50. Mas ainda bem que eu não dei para outro. Se você não se especializa em algumas coisas, se você não se especializar em algumas coisas, não procurar entender algumas coisas, você pode estar sendo enganado. E Satanás, ele é expert em enganar, em fazer essa operação do engano. Deixa eu compartilhar algumas coisas com vocês, porque eu quero realmente entrar no seu coração por meio do Espírito de Deus. Essa é a direção que Deus me deu para nós entrarmos nessa campanha. Nós precisamos fazer uma anamnésia no nosso coração, analisar mesmo o que está acontecendo em nós, para nós não sermos enganados. Porque o diabo vai enganando, e ele não engana a gente
que você fala assim, puxa, essa pessoa realmente é muito simples, não, ele engana quem ele quer. É só não tomar cuidado, ele engana. Não, isso já estava lá. Esse problema já estava lá dentro. Esse câncer estava lá dentro, só que não se manifestava. Ninguém via. Dor de cabeça todo mundo sente. A gota, já sabe. A unha encravada, você vê. Mas tem coisas que ficam aqui dentro. Que se nós não ficarmos atentos, amanhã você está odiando aquilo que você amava. Amanhã você está odiando o teu marido. Amanhã você está odiando o teu filho. Amanhã você está odiando os teus negócios. Amanhã você está odiando a pessoa que você honra hoje, que você beija. Hoje você está beijando, amanhã você está odiando. Aí você fala assim, como pode isso? É simples. A doença está aqui dentro e ela vai crescendo. E a hora que a doença está lá, ela vai crescendo e a pessoa se vê agora na condição de, agora eu vou para cá, ela precisa romper com todo o restante. E para romper com todo o restante, ela tem que vomitar tudo que estava lá dentro. Agora, eu vou ser bem sério para você, eu não acredito muito que as pessoas falam na hora que elas estão, assim, vulneráveis, né? Porque muitas vezes a boca fala, né, aquilo que está cheio o coração. Mas muitas vezes também a pessoa fala naqueles 2 minutos e depois ela se arrepende, é o que eu espero. Porque Jesus mesmo falou, ele falou para um filho, vai lá no campo e faz. O filho falou, eu não vou. E depois se arrependeu e foi. Não existe arrependimento. Mas eu quero que você pense nisso. Quantas coisas que estão dentro da nossa vida que vão crescendo sem a gente perceber e amanhã nos faz odiar aquilo que a gente ama. Vocês acham que um homem destrói um casamento de um dia para o outro? Vocês acham que uma mulher trai um homem de um dia para o outro? Quando você vai ler o livro de Tiago, não vou pregar sobre isso, mas em Tiago diz que o pecado, primeiro ele é consumado aqui na mente, ele começa aqui na cabeça, depois ele desce para o coração e depois ele vem para a atitude. Aí quando ele vem nas atitudes já gerou a morte. Então a questão toda, irmãos, dessa ilustração trágica que eu acabei de falar para vocês, que não é uma, olha, eu tenho umas 50 iguais a esta, de pessoas que sempre nos amaram, que hoje nos odeiam. E você fala assim, mas por que nos odeiam? O que nós fizemos, a não ser gastar tempo de cuidar, de fazer, até quando não era mais da igreja. Por que nos odeiam? Porque a coisa está aqui dentro. Isso vai crescendo. Isso tudo começou lá no Éden, no jardim. Isso que aconteceu com Saul, aconteceu lá no jardim. Saul passou a ter medo, porque ele teve medo, ele já se afastou de Davi, não queria mais se relacionar com Davi, e agora vem um espírito maligno e toma ele. Quando Adão e Eva pecaram contra Deus, vocês lembram? Gênesis capítulo 3, Deus deu uma ordem só para Adão. Deus era a pessoa interessada ali. E Deus deu só uma ordem. Ele falou assim, não coma desse fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pode comer de todas as árvores, menos dessa. Nós sabemos que o diabo foi e enganou Eva. A Bíblia diz que, Paulo fala que Satanás enganou a mulher. A mulher, ela é fácil de ser enganada. Pode ver. Você vê mulher bonita namorando com homem feio, ela é fácil de ser enganada. É uma coisa assustadora. Às vezes eu vejo uma mocinha e falo, que mocinha bonitinha. Olha o cara que fala, meu Deus, o que é isso? Estou aliviando um pouco, porque vai ficar pior. A mulher foi enganada, mas Paulo fala que o homem não foi enganado não. O homem comeu porque sabia que não podia. O homem não foi, o homem foi por consciência. Agora, olha só a cena lá no jardim. Quando o homem soube que ele havia pecado, o que ele fez? Ele se escondeu, amém?
se afastou de Deus, excluiu Deus. A mesma cena de Davi e Saul. E agora Deus vai procurar Adão. Adão, onde você está? Aí ele fala, porque eu comi da fruta que a mulher me deu, eu tive medo e me escondi. Quem te fez saber que você estava nu? A mulher me deu a fruta. E você, mulher, a serpente mandou eu comer. E Deus começa então a tratar com cada um lá. Os três estavam lá, sabiam? O homem, a mulher e o diabo. Você tem que fazer a seguinte pergunta: por que o diabo estava lá também, né? Mas ele estava lá também. Por isso que Jesus foi resolver o problema do homem. Porque o diabo ia acabar com o homem. O pecado tinha acabado de entrar na raça humana. E Satanás ia destruir o homem. E o Senhor interviu. E foi em direção ao homem. Foi salvar o homem. E chamou Adão: ei, sai daí. Sai dessa moita, porque o bicho está aí junto com você. Vamos tratar o que aconteceu. O que você fez foi pecado. E você precisa resolver isso. Vamos resolver. E aí Jesus, o Senhor Deus que está ali, que nós acreditamos que é o próprio Senhor Jesus, tira aquelas folhas que o homem pegou, tentando o homem se resolver. Quando o homem tenta se resolver, não vai dar certo. Tira aquelas folhas do homem e da mulher, que ele tinha pego, e o Senhor coloca peles de animais sobre ele. Para colocar pele de animal sobre o homem, é porque alguém morreu. Então nós temos o primeiro sacrifício ali. Primeiro sacrifício na história. Derramamento de sangue. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E o Senhor então derramou sangue ali e resolveu o problema de Adão e de Eva. E o diabo que estava ali não pôde fazer tudo o que ele queria, porque ele ia destruir o homem. Ia destruir a raça, o que Deus havia feito. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você olhe para algumas coisas na sua vida e você fale assim: isso aqui não está andando, mas é assim mesmo. O diabo não vai parar. Essa destruição, essa situação que não avança na sua vida, não vai ficar parada. A coisa tende a ficar cada vez pior. Ou você avança e as coisas melhoram, ou não tem o grau zero, vou ficar parado e as coisas vão ficar assim. Não, vai piorar. Se você não avança, sua próxima geração não será do Senhor. A outra geração provavelmente já vai estar totalmente no mundo. Não adianta você falar assim: deixa que os meus filhos vão tomar decisão. Vai deixar os seus filhos tomarem decisão? Como assim? Onde está na Bíblia que você tem que deixar os seus filhos tomarem decisão? Mas o psicólogo... Quem? Já começa a me dar até cólica. Quem? Porque o livro... Que livro? O único livro que eu dou crédito é esse aqui, que tem 66 livros, a Bíblia. Esse nos ensina. Esse foi Deus que escreveu. Ele sabe o que é melhor para nós. Amém? Então, essa tragédia que vem do Éden, ela chega até nós. E a estratégia continua a mesma. O diabo não vai entrar no meio do casamento do presbítero Diego e da Thaís, e vai entrar aí no meio e falar assim: agora eu vou acabar com vocês. Eles vão ficar olhando o diabo e falar: olha, ele não vai fazer isso. Ele vai criando situações. Vai entrando no nosso coração. No meu coração como apóstolo, olha quantos homens de Deus, líderes de igrejas grandes, já estão no 3º, 2º casamento. Você fala: como pode isso? Sabe o que é isso? É um engano. Eu preguei sobre isso em Moçambique. Jesus está voltando. 3 coisas são sinais da volta de Jesus: fome, rumores de guerra e engano. As pessoas estão sendo enganadas. Conquistam coisas com baita de um sacrifício e daqui a pouco estão abrindo mão daquilo. Irmãos, nada do que Deus me deu foi fácil. Mas a partir do momento que eu falei foi Deus, eu não abro mais mão daquilo. Deus me deu minha esposa? Foi.
Quando eu falo Deus, vocês têm que entender essa minha concepção de Deus. Mas eu casei com ela e nós fomos ao altar e nós falamos para Deus, o nosso casamento é teu. O nosso casamento nós entregamos para o Senhor, então agora eu vou levar a sério esse negócio. O diabo não vai me destruir. Ele me deu filhas, não vai me destruir. Ele me deu uma igreja, não vai me destruir. Pode falar o que quiser, eu continuo na minha. São 28 anos caminhando, e se o Senhor não me ajudar, eu não vou cair. Quer uma forma de você não cair? Fique ajoelhado, porque ajoelhado você não cai. Amém? Mantenha a sua humildade e seja diante de Deus, porque Ele te ajuda. Agora, a partir do momento que nós vamos andando e a gente não procura ver o que está acontecendo dentro da gente, amanhã nós estamos com raiva, com ódio daquilo que Deus nos deu. Já não ora mais por aquilo, fica buscando na mente razões e como é que eu vou fazer. Como você vai fazer o quê? Vai perguntar para Deus, não é assim, é a coisa diferente. Romanos capítulo 5, abre aí, versículo 8, olha o que está escrito aqui. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo o quê? Cristo morreu por nós, irmãos. Sendo nós ainda, ou seja, Jesus quando morreu por nós, Ele não esperou você melhorar. Ele viu como você era e Ele falou, eu vou morrer por Ele. Ele morreu por você, morreu por mim, sendo nós ainda pecadores. Agora, olha, versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, como foi lá com Adão, seremos por Ele salvos da ira. Porque se nós, quando nós éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vinda. Se Ele, quando eu estava destinado a ir para o inferno, Ele resolveu me salvar, agora que Ele me salvou, eu vou ser muito abençoado em nome de Jesus. É isso que está escrito aqui. Eu que estava destinado para o inferno, Ele, pela sua graça e misericórdia, aquele que se sentiu ofendido, Deus, Ele se sentiu ofendido. Ele podia ter dito assim, acabou. Mas esse que se sentiu ofendido, Ele falou, eu vou trazer uma solução para a raça. Eu vou salvar a raça. Eu vou salvar os que são meus filhos. Se Ele salvou, Ele não salvou para nós termos uma vida qualquer. Ele nos salvou para nós sermos abençoados. Agora, doente, não dá. Nós temos que ser curados. Temos que ser curados. Você pode achar que você está saudável, porque você não tem uma unha encravada, não tem um esporão, não tem uma dor de cabeça. Mas isso não quer dizer que não tem algo dentro do teu coração. Que amanhã, quando você estiver passando por dificuldades, isso vai apodrecer a tua alma e vai te destruir. Em sonhos, em relacionamentos, em amizades, com filhos. Quantos pais já não abandonaram filhos? Quantos filhos já não abandonaram pais? Aí depois a mãe morre, o pai morre e fica fazendo discursos na internet. Eu não sei se você sabe, mas a maioria das pessoas que escrevem essas frases tão chocantes, tristes, eu leio, eu choro quando eu vejo alguma delas. São pessoas que foram maus que os seus pais, sabia? Que agora estão arrependidos. Vamos continuar lendo, versículo 10. Porque se nós, olha só, versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vinda. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora Então, olha só, a bênção sobre a minha vida está na questão da reconciliação com Deus. Deus me reconciliou a Ele, Ele me trouxe para perto dEle. Deus comprou você quando você era pecador, para te reconciliar com Ele, para que você possa andar com Ele. Então, esta cura começa
no meu relacionamento com Deus, no meu caminhar com Deus. Quanto mais perto de Deus, mais vão aparecer os meus sintomas. A mesma coisa que você andar com um médico. Se você começar a andar com um médico ou com pessoas que são profissionais da saúde, você vai pegar um sorvete, a pessoa fala, isso não é bom. Aí você fala, então me dá uma Coca-Cola. E não, Coca-Cola não. Então um suco de laranja, também não pode, tem muito açúcar. O que pode então? Água. Você anda com gente da saúde, a pessoa vai vendo os teus hábitos e ela vai te mostrando tudo que está errado. Esse é o problema. Quando a gente vai andando com Deus, Ele começa a mostrar onde estão as doenças do nosso coração. E aí, a maioria das pessoas falam, eu não quero. Vamos para 1 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5. Nós estávamos em Romanos 5, vamos para 2 Coríntios, capítulo 5. Abre lá, por favor. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Então, tudo começa lá no Éden. Deus reconciliou o homem com Ele, e agora Ele nos reconcilia através de Cristo. Nós vamos celebrar a Páscoa domingo, irmãos. É a festa mais importante da igreja. Porque Cristo morreu uma vez por todas por nós. Se abriu 2 Coríntios, deixa marcado aí, vai para Hebreus capítulo 9. Abre lá, Hebreus 9, por favor. Existem alguns versículos que você precisa saber de cabeça. Hebreus 9, 26. Eu ministrei esse versículo lá em Moçambique. Hebreus 9, 26. Achou? Se você não achou, veja aqui no telão, para que a gente não perca muito tempo. 9, 26. Olha o que está escrito. Ora, cadê? 9. Isso. Ora, nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o quê? O juízo, ou seja, morreu, vem o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, não são de todos, mas de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. O homem estava condenado, mas Jesus Cristo veio para salvar. Todos que o recebem. Não são todos, são muitos. Porque nem todos recebem a Jesus. Vamos lá para 2 Coríntios capítulo 5, por favor. Versículo 18, acharam? Olha agora o que diz a palavra de Deus. Todo mundo achou? Eu vou ler até o capítulo 6, um versículo ali. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu, o que Deus nos deu? Ele deu para mim ou deu para você? Para quem que Ele deu? Para nós. Amém? Qual que é o ministério que Ele nos deu? Eu quero que você pense, você é uma pessoa inteligente. Jesus nos reconciliou com o Pai. E agora Ele te entregou esse ministério de reconciliação. Ele te deu isso. Vamos ler o versículo 19. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. E nos confiou a palavra da reconciliação. Ele nos deu. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Ele o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, não tem
é vírgula aí, não tem ponto. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Ou seja, vamos pegar alguns versículos aqui para que você entenda. Jesus me reconciliou com o Pai, e agora Ele me dá o ministério da reconciliação. Então agora eu preciso pensar. Ele disse que eu sou um embaixador da reconciliação, eu sou um embaixador dele. Vamos pensar, o que é um embaixador? É o representante legal de uma nação, amém? Por exemplo, se os Estados Unidos colocar uma casa aqui em Araraquara e falar assim, ó, essa casa que é construída aqui, foi construída aqui na Vila Xavier, o dono da casa é o André, é o Paulo, eles são os donos da casa. Os Estados Unidos vai e aluga essa casa e faz ali uma embaixada. Aquela terra onde está a casa passa a ser uma terra americana, porque eles são embaixadores. Entendeu? A terra é americana. Ah, mas está no Brasil. Mas aquele pedacinho da terra é americano. Ou seja, a minha vida, eu sou um embaixador. A minha casa, onde eu estou com a minha esposa, é uma embaixada. Ali é o céu na terra. A sua casa é o céu não é uma penitenciária, amém? Não é uma penitenciária, é o quê? O que é uma penitenciária? Onde nós temos pessoas presas por causa de delitos. Você já foi liberto por Jesus. Agora, eu sou um embaixador de reconciliação. Eu fui reconciliado com Deus e agora sou um embaixador de reconciliação. Por isso, quando eu vejo minha filha, meus filhos aí fora falando bobagem, fazendo bobagem, eu vou me envolver porque eu falo, meu Deus, eu tenho que reconciliar esse pessoal com Deus. Eu não posso deixar assim. Minha vida está tão tranquila. Eu tenho que arrumar uma confusão. Aí eu vou e fico fazendo essas coisas. Porque eu sou um embaixador de reconciliação. Não se trata de querer arrumar confusão, não. Se trata de tentar arrumar as coisas. E eu quero te fazer uma pergunta. Você é um embaixador de Cristo, de reconciliação. Como é que você reconcilia pessoas, empresa, negócios, vida, saúde, emoções, sonhos, alvos? Como é que você reconcilia essas coisas se você não estiver bem? Daqui a pouco, novamente eu falo, daqui a pouco você está odiando aquilo que você amava, daqui a pouco você está perseguindo aquilo que você honrava, daqui a pouco você está falando mal do prato, da comida que você sempre comeu. Mas não se esqueça, quando chegar no final da vida, você vai se lamentar. Já viu? Quando a gente apanha, o que acontece? Quando a gente era pequenininho e a gente apanhava, todo mundo amava apanhar, não é verdade? Sim ou não? Ah, eu apanhei da minha mãe. Chegava na escola, gente, eu apanhei da minha mãe. Aí você, eu também, como foi? Chinelo ou vara? Ah, foi cinta. Oh, que delícia! Não era assim? Sim ou não? Ia para a escola, escondia todos os vergões, os roxos, e chegava lá ainda, né? Tudo bem. Não era assim? O escritor de Hebreus diz lá em Hebreus 12, que quando a disciplina vem, ela é motivo de choro, a gente chora. Mas depois, traz alegria. Hoje, nós apanhamos lá atrás, mas hoje a gente se alegra de ter levado umas pancadas, não foi? Sim ou não? A gente gosta de falar, ah, minha mãe me batia. A gente fala até com orgulho. Sim ou não? Na época a gente não contava para ninguém, mas hoje a gente fala até com alegria. Nossa, minha mãe quebrava a vara em mim. É o que a Bíblia diz. Olha como a Bíblia é verdadeira.
eu preciso entender que se eu não curar o meu coração, amanhã ou depois eu estou destruindo o que Deus me deu. O diabo é sujo. Nós temos ministérios na igreja de libertação, de cura. Mudança de humor constante. Você viu Saul? Saul amava Davi. Mas porque entrou ciúmes no coração dele, ele passou a ver Davi com outros olhos. Mudança de humor constante. Hoje está bem, amanhã não está bem. Hoje está feliz em casa, amanhã não está feliz em casa. Hoje está bem no negócio, amanhã não está bem no negócio. Hoje está bem na saúde, amanhã não está bem na saúde. Está sempre mudando de humor. Isso é ataque demoníaco, não tem outro nome. Não é TDAH não é. É demônio mesmo. E eu preciso ver isso em mim. Se eu não ver isso em mim, se eu ficar escondendo isso de mim, amanhã a doença vai tomar toda a minha alma. Amanhã eu estou tomando decisões totalmente destruidoras. E estou ainda justificando, porque agora começa a justificar. Nós já aprendemos aqui, já ensinamos várias vezes. A partir do momento que você vê um erro e você começa a justificar esse erro, você não quer mudança. Porque uma coisa é o erro. Não justifique erros. Olha, eu explodi. Por que você explodiu? Porque você não sabe que ela me deixou doido. Tá, ela te deixou doido é um problema. Agora, o teu explodir é um problema. Vamos tratar o explodir. O te deixou doido é outra coisa. Porque tem muita mulher que deixa o homem doido e ele não explode. Sim ou não? A pessoa age de outra maneira. Então, é uma questão de nós vermos o que está acontecendo com a gente dentro do nosso coração. O que está escondido. E eu preciso curar. Irmãos, se nós não curarmos isso, nós não vamos ter casamentos lá na frente que perdure. Deus falou, na sua palavra em Deuteronômio, que a minha responsabilidade como pai é levar minhas filhas ao Senhor e a minha próxima geração ao Senhor. Não a outra, só a próxima. Por que não a outra? Porque na outra eu já morri, então não adianta. Deus sabe disso. Então eu tenho que levar a minha geração e a próxima. A próxima dos meus netos não sou eu, é minhas filhas e meus genros que vão fazer. Por que não sou eu? Porque eu já morri. Mas enquanto eu estou vivo, eu tenho responsabilidades de reconciliação. Como é que pode, então? Olha só, vamos ver se você está saudável de tudo? Tem alguma coisa que você evita? O que você evita? Você evita alguém? Evita falar de alguma coisa? Não quer tratar de algum assunto? Você chega em casa e fala, sobre isso nós não vamos falar? Não, sobre isso eu não quero tratar. Sobre isso eu não vou colocar a mão. Sobre isso eu não vou fazer. Você vê uma pessoa, você evita essa pessoa? O teu ministério é de reconciliação. O teu ministério é de consertar as coisas. Mas eu não consigo. Então você está doente. Você precisa arrumar teu coração. Amanhã você está odiando o que você ama. Amanhã você está destruindo o que você gosta. Está aí o sinal. Você está esperando mais o quê? Apóstolo, então todos nós estamos doentes. Amém. Glória a Deus. Reconhecemos, Senhor. Pode curar agora. Amém. Não há vergonha nisso. Alguém tem vergonha de ir no médico? Eu não tenho vergonha. O duro é morrer com a doença. Feche a sua Bíblia, eu quero ter um tempo de oração com você. Vai ser assim a nossa campanha. Amém? Nós vamos caminhar nessa direção. Nós vamos trabalhar, nós vamos pedir para o Espírito de Deus, não o homem. Eu não quero. Eu falei isso para o Espírito de Deus na hora que eu comecei a preparar essas coisas. Falei, eu não quero, Senhor. Eu não quero
ficar pensando no que é que pode mexer com você, o que não pode mexer com você. Eu quero que Deus fale com você. Eu só vou usar aquilo que o Senhor me der para mostrar para você caminhos. Porque olha só, fechou sua Bíblia? Ele me reconciliou com Ele. Jesus me reconciliou com o Pai. Derramou sangue e paralisou Satanás. Vocês têm que ver agora aquela obra do Senhor entrando no jardim e falando com Adão. Adão, o que você fez? Ô Eva, o que você fez? Ô Satanás, vou pisar na tua cabeça. Você não vai vencer. Foi o recado que Jesus deu para o diabo. Como é que você vai deixar o diabo crescer na sua vida? Como é que você vai deixar o diabo destruir tua geração? Como é que você vai comer? Como é que você pode... Sabe, é tanto engano que tem gente que acreditava numa coisa, daqui a pouco já está acreditando em outra. E daqui a pouco... Gente, uma igreja inclusiva... Uma igreja inclusiva. Você sabe o que diz lá em Romanos capítulo 1? Que as pessoas, por mudarem a glória de Deus, Deus as entregou à loucura. Romanos capítulo 1. Por eles desprezarem a glória de Deus e fazendo Deus se tornar como se fosse quadrúpedes e répteis, Deus os entregou à loucura, a paixões infames. Pessoas de Deus que estavam... Eu falo para a Adriana assim, Adriana, estou abrindo para vocês, tá bom? Perdoe-me. Não vou nem pedir perdão, porque eu não tenho que pedir perdão. Mas eu falo para a Adriana, eu não quero que me fiquem ministrando a igreja aqui em cima. Não quero. Aí você vai dizer, apóstolo, por que não? Porque você nunca falou isso para nós. Porque eu não quero, eu não sei como que está a vida da pessoa. Eu tenho um monte de pessoas que já cantaram aqui, que agora estão aí. Vem aqui, adora, faz o que tem que fazer, mas não fica ministrando. Deixa para ministrar quem eu conheço, quem eu sei da vida. Como é que está a vida? Como é que está o casamento? Como é que está a vida com Deus? Então pode ministrar a igreja. A nossa igreja é meio difícil, não é tão fácil assim. Nós temos esses temores. Eu preciso olhar como está dentro do meu coração. Senão eu estou aqui cantando, adorando a Deus, e amanhã onde que eu estou? Eles fazem, o que aconteceu? O erro foi do pastor então, né? Não, irmãos, o ensino a gente dá, a direção a gente fala. Só que se a pessoa não quiser, não vai ter jeito, porque... Jesus olhou para um jovem e falou assim, vai, vende tudo que você tem e me segue. O jovem não foi, Jesus ficou compadecido daquele jovem, mas Jesus não foi lá e falou assim, não, peraí, deixa eu arrumar uma alternativa para você. Sabe, já que você não quer vender tudo, vende então, dá pelo menos um camelo de oferta e fica aqui, você vai para o céu. Não tem isso. Ou a gente se entrega ou não se entrega. Ou a gente se dá ou a gente não se dá. Então a gente precisa ser verdadeiro. Eu converso com o bispo Clodoaldo, eu converso com os pastores, a maioria dos problemas seriam tão fáceis de resolver se eles tivessem aparecido alguns anos antes. Seriam fáceis de resolver. Mas agora, como é que você resolve certos problemas que você fala, meu Deus, como que resolve isso? Estão entendendo? Amém? Vamos colocar o nosso coração diante de Deus. Vamos ser curados. Então você precisa, antes de fechar seus olhos, fazer determinadas perguntas para você. Você evita o quê? O que você tem medo? O que você evita? Pessoas. Tem gente que não quer ouvir falar de dízimo. Ué, por que você não quer falar de dízimo? Qual que é o teu problema com o dízimo? Não é porque a pessoa não dá dízimo, ela dá dízimo. Por que você não quer falar de dízimo? Porque eu já vi gente usando o dízimo de forma errada, então eu não concordo como os pastores usam os dízimos. É um problema.
Porque nem todo mundo é igual. E o segundo problema é que Deus não nos deu essa autoridade de ficar julgando isso. Esse é o segundo problema. Então eu preciso questionar. O que eu não gosto de falar? O que eu não gosto de tratar? Quem que eu fico evitando para não me relacionar? Sendo que eu fui chamado para reconciliar as pessoas. Reconciliar o teu pai com Deus. Teu pai não está aqui, ele tem que ser conectado com Deus. Teus filhos têm que ser conectados com Deus. Teus negócios precisam ser conectados com Deus. Teu emocional tem que ser conectado com Deus. Quando você tem seu emocional conectado com Deus, não interessa o que os outros falam de você, porque você sabe quem você é com o Pai. Pessoas que sentem dor quando alguém fala mal dela é porque ela está aqui, está conectada com a terra. Então ela está preocupada com o que os outros pensam dela. É Instagram, é Facebook. Mas quando você sai do Instagram e do Facebook, sai dessa nuvem e vai para o terceiro céu, é outra conversa. Você não se preocupa mais com o que os outros pensam de você. Feche a sua Bíblia, vamos ficar em pé, vamos orar. Eu tinha mais uma porção de coisa aqui para tratar, mas vou deixar para, se o Senhor mostrar, para quinta-feira. Eu falei que duas coisas são complicadas na vida de um homem, né? Bill Johnson fala sobre isso. Frustração, decepções, e a outra coisa é a falta de perdão. Então essas frustrações gera raiva, gera ódio, e aí a pessoa não abandona, não perdoa. E aí ela gera mais problemas. Nós vamos tratar tudo isso. Nós queremos ser santos. Eu estava aqui em oração antes de você chegar. Antes de você chegar, eu estava falando para Deus: Senhor, nos dê uma igreja, Senhor, onde homens e mulheres realmente levem o cristianismo a sério. Pessoas que possam olhar umas para as outras sem resistência. Pessoas que amem as pessoas. Pessoas que ajudem uns aos outros em verdade, não porque querem ser vistas por alguém, querem ser reconhecidas por alguém, mas façam por amor mesmo. Que Deus nos dê um cristianismo desse. Para isso acontecer, nós temos que ser curados. Nós temos que ser curados. Porque aí já não sou mais eu que tenho que crescer, é o Senhor que tem que crescer entre nós. Não é nome de pastor, não é nome de igreja, é o nome do Senhor entre nós. Tem que ter o nome de uma igreja, não tem como não ter uma igreja sem nome. Mas o nome dele é que tem que ser engrandecido entre nós. Então feche os seus olhos. Eu queria pedir para os pastores, presbíteros, nossos líderes, venham aqui para frente, por favor. Eu quero orar com você para a gente começar esse tempo de campanha. Sabe por quê? Porque o diabo, ele não quer isso, né? Satanás não quer isso. Nós temos o nosso ministério de cura interior, que é muito sério. Não é fácil entrar no Ministério de Cura Interior. Nós vamos começar um curso de libertadores, de ministro de cura interior, em maio ou junho. Não é fácil entrar nesse ministério, porque é um ministério extremamente seguro, um ministério onde aquilo que a gente escuta não se fala com ninguém, mas é um ministério extremamente abençoado da igreja. Talvez você precise fazer uma cura, perdoar, se ver livre desses enganos. Foi uma bobagem do passado, uma bobagem que você não se esquece até hoje. E se você não se esquece é porque ela está influenciando sua vida. Nós queremos orar com você. Você que quer ser curado de algo, você quer que Deus te abençoe e abençoe o teu coração para coisas maiores. Se no meio da minha oração você sentir que é necessário, ore na tua cabeça para você avançar. Você vem aqui para frente que nós vamos abençoar você para essa caminhada. Amém? Se você achar, não, eu não preciso, eu vou estar na campanha, mas eu não preciso agora, eu não sinto resistência, eu vou estar junto. Mas se você sente que haverá resistência, que haverão resistências, se você precisa que alguém ore por você, nós estamos aqui para orar por você. Amém? Pai, nós queremos nesta noite pedir que o Senhor nos abençoe. E abrimos agora as nossas mãos
com este óleo, para abençoar a vida daqueles que precisam, para esse tempo onde nós queremos te buscar, para sermos sarados pelas águas, as águas que saem do teu trono, como em Ezequiel, as águas que saem do teu trono, como em Apocalipse, águas que curam as nações, águas que curam as famílias, águas que curam as empresas, os negócios, as emoções, águas que vêm do trono, não do homem, não da psicologia, não da neurolinguística, não de nada disso que os homens inventam, mas daquilo que vem do teu trono, águas que saram. Abençoa agora esse momento, Senhor, em nome de Jesus. Se você precisa, vem aqui para frente. Pai, peço para que esta unção agora quebre qualquer tipo de resistência que possa estar sobre nós, sobre a igreja, sobre qualquer um dos teus filhos que possam achar que serão resistidos nesses dias. Que o Senhor quebre as resistências para que nós possamos caminhar juntos e possamos receber do Senhor tudo que o Senhor tem para nós. Peço que o Senhor os abençoe, para que nada se quebre na casa deles, carros não quebrem, doenças não cheguem, visitas não apareçam, nada, Senhor, venha impedir os teus filhos de receber as porções que eles têm, em nome de Jesus. Que aquilo que o Senhor começou, o Senhor possa completar na nossa vida. E nós esse ano, Senhor, que temos um ano onde será um ano doce, nós possamos chegar no final desse ano abençoados, possamos chegar no final do ano reconhecendo que o Senhor nos ajudou em tudo e que somos diferentes de como fomos em 2025. Abençoa, Senhor, abençoa a caminhada da tua igreja, abençoa os teus filhos que estão aqui, abençoa-nos, ó Deus, como famílias, para que, Senhor, aquilo que possa estar escondido nos nossos relacionamentos, falta de perdão, falta de amor, falta de compreensão, falta de coragem, medos, tudo aquilo, Senhor, que pode estar escondido, o Senhor traga à tona, traga a revelação, porque nós queremos, ó Deus, destruir o dragão no ninho, nós queremos paralisar Satanás no ninho, em nome de Jesus, para que a tua obra seja feita em nós de forma completa, faz a obra em nós, Senhor, faz a obra em nós, Senhor, porque nós não queremos nos desviar dos caminhos, nós não queremos nos desviar da tua vontade. Faz a tua obra em nós, Senhor, faz a tua obra em nós, Senhor. Quero pedir, Senhor, pela tua igreja, pelos teus filhos que estão aqui, por cada um de nós, liderança, pelo meu coração, para que o Senhor nos ensine. O Senhor disse na tua palavra, ó Deus, tu disseste que tu és manso e humilde de coração. O Senhor disse para nós aprendermos do Senhor, e nós queremos aprender do Senhor. Então ensina-nos no teu poder, Senhor, porque o Senhor sabe das resistências que estão dentro de nós. O Senhor sabe daquilo que Satanás fez, mas nós também sabemos do sacrifício de Jesus, nós também sabemos do sangue derramado, nós também sabemos, Pai, do sangue que foi derramado, que nos comprou e nos reconciliou contigo. Senhor, que essa reconciliação traga cura, que esta reconciliação traga bênção sobre as nossas vidas, sobre os filhos, que esta reconciliação traga bênção sobre a nossa vida, a nossa caminhada, e nós possamos fazer isso com amor, amor pelo Senhor, amor pelo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, não pelo que nós queremos, porque aquilo que nós queremos, mas inclina o nosso coração como o Senhor inclina o coração do rei, inclina o nosso coração como o Senhor inclina o coração do rei, e seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa-nos como família, abençoa-nos, ó Deus, abençoa-nos como igreja, abençoa-nos, ó Deus, abençoa-nos como ministério nesse lugar, nesse espaço da terra, para que o teu nome seja glorificado. E como as adolescentes te adoraram aqui, Senhor, que o Senhor seja glorificado, que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja exaltado em
diante de todos os céus, por meio das nossas vidas, Senhor. Meu irmão, segura na mão da tua família aí, você que está com a sua família, você está perto da sua família, se você pode, segura na mão da sua família. Senhor, eu quero abençoar as famílias que estão aqui, quero pedir que o Senhor abençoe a casa dos teus filhos, para que eles, ó Deus, sejam guardados, para que o sonho que o Senhor tem para essas famílias se cumpra. Senhor, que Satanás não venha em nome de Jesus destruir nada do que eles planejaram, daquilo que eles colocaram nos céus diante de Ti. Que o Senhor os abençoe, que prospere, que os filhos sejam salvos, que os netos sejam Teus, que a nossa geração seja totalmente Tua. Comece essa obra, Senhor, e não desista, Senhor, dela. Nós Te imploramos. Não permita, Senhor, com que o inimigo venha nos afastar dos Teus planos, e nossos olhos e o nosso clamor esteja sempre diante de Ti. Ó Deus, olha para a nossa casa, não desista da nossa casa, Senhor, não desista da nossa família, Senhor, pois nós queremos ver a reconciliação de todos os nossos. Eu vou continuar orando, mas deixa eu fazer aqui uma oração que o Espírito Santo está pedindo para eu fazer. Tem alguém, escute, tem alguém que está aqui pela primeira, segunda vez ou terceira vez, e você nunca falou: Jesus, entra no meu coração, seja o meu Deus. Você nunca deu a tua vida para Jesus. É importante dar a vida para Jesus. Ele derramou o sangue dele por você, por mim. Um dia eu dei minha vida para Jesus. Todos que estão aqui provavelmente já fizeram isso, mas talvez você esteja aqui já pela segunda, terceira, quarta vez, e você nunca fez essa oração: Jesus, entra no meu coração, seja Deus da minha vida. Se você nunca fez essa oração, eu queria orar com você. Queria convidar você a vir aqui na frente. Se tem alguém que nunca fez essa oração, vem aqui, deixa eu orar com você. Se tem alguém que nunca falou: Jesus, entra na minha vida, eu queria orar com você. Tem alguém que quer nessa noite fazer essa oração, que nunca pediu para Jesus entrar na sua vida? Eu posso orar com você. Todos que estão aqui já fizeram essa oração? Já? Amém? Amém. Se todo mundo aqui é do Senhor, amém. Vamos receber a bênção? Abre as suas mãos para o Senhor, não para mim. Senhor, olha para nós agora, Senhor, e abençoa-nos na volta para as nossas casas, para que essa semana seja uma semana abençoada. Quero pedir pelos empresários da igreja, que eles sejam abençoados em tudo que eles vão fazer essa semana. Que o Senhor traga o recurso que eles precisam para pagar as contas. Faça milagre na vida deles, para que o Teu nome seja glorificado, para que eles possam testemunhar dentro dos seus negócios, que o Senhor é o Deus do negócio deles. Abençoa os trabalhadores, abençoa os que são trabalhadores liberais, abençoa os estudantes da nossa igreja. Que essa semana, esse início de mês de abril, seja um mês muito abençoado na nossa vida, Senhor. Que venham milagres sobre a nossa casa. Que os Teus filhos tirem as melhores notas na faculdade, nos colégios, nas escolas. Que haja saúde dentro da nossa casa. Que haja provisão na nossa família. Que haja conversão dos nossos familiares. Faz milagres, Senhor, na nossa casa. Nós Te agradecemos por tudo que o Senhor fez nesse mês de março, nos guardando, e Te entregamos o mês de abril que está chegando. Seja Deus em tudo que temos. Igreja, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com você, te abençoando, te guardando, te protegendo, te prosperando. E que Jesus, o Senhor da igreja, o Senhor das nossas vidas, aquele que está sentado no trono, que nos assiste, nos vê, a Ele, o nosso Salvador e Senhor, seja a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Deus te abençoe.
convide pessoas que você sabe que não estão bem para estar vindo na quinta-feira. Amém? Deus te abençoe. Se você vai fazer o curso de criação de filhos, não esquece de dar um nome lá no quiosque ou de escrever amanhã aqui para a secretaria. É a última semana para dar o nome, tá bom? Vai na paz. Se você precisa que a gente ore por algo que a gente não orou,